Olá, eu sou Juliana Ragusa, professora de Língua e Literatura Grega na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E estou aqui hoje para falar do livro Hino a Afrodite e Outros Poemas, que reúne a poesia traduzida, comentada, anotada de Safo de Lesbos, poeta que viveu entre os anos de 630 e 580 a.C. Essa obra sai agora pela editora Edra, em segunda edição, na qual, além do formato bilíngue, que é uma novidade com relação à primeira edição de 2011, também há mais canções traduzidas, revisão, atualização e incremento de alguns comentários e de algumas notas. Esse trabalho é um trabalho feito durante alguns anos e que, do ponto de vista da minha trajetória nos estudos da literatura grega, ele me leva de volta ao começo dos meus estudos, que foi justamente com a Safo e com a partir da figura de Afrodite, deusa que tem nesta poeta uma representação bastante elaborada e também distinta de outras representações de Afrodite em outros poetas. Claro, há os elementos constantes. A Afrodite que encontramos em Safo é a deusa da beleza, é a deusa do sexo, é a deusa da sedução, é a deusa do erotismo e, inclusive, é a deusa do casamento que está na sua esfera de atuação. Mas o que há de diferente em Safo, e foi isso que para Safo me levou, é o modo como a ela se articula a voz em primeira pessoa do singular, a voz poética, a voz da persona poética, muitas vezes identificada a uma persona feminina e autonomeada com autonomeada Safo, dramatizando a figura da própria poeta, e que mantém com Afrodite uma cumplicidade, uma proximidade que são realmente notáveis. Foi essa figura que me conduziu definitivamente a Safo nos estudos que se iniciaram pelo mestrado, no ano 2000. Mas o deslumbre com a poesia de Safo vem do primeiro contato que eu tive com a poeta no curso de lírica grega, que fiz como aluna do curso de letras, então a disciplina de lírica grega que fiz como aluna do curso de letras quando era graduanda no ano de 1998 com a professora Paula Correia. Foi a leitura das canções de Safo, que em verdade são fragmentos de canções, exceto por uma canção, todos os demais textos que nós temos são incompletos, muitos são lacunares, então não é só que podem não ter o começo ou o fim, mas podem ser precários e lacunares do ponto de vista mesmo dos versos e da sequência dos versos. A leitura desses textos foi uma experiência para mim de maravilhamento e em parte
eu diria que esse maravilhamento vem dessa própria condição fragmentária, que, no entanto, não de maneira nenhuma compromete a incrível beleza, e esse é o outro elemento, do trabalho de Safo com a linguagem, das imagens em Safo. Beleza e, deveria dizer, delicadeza também. É bastante impressionante a delicadeza como valor estético na poesia de Safo, o que bem se harmoniza com o que os versos de um de seus fragmentos dizem. Num certo momento, eles proclamam, ou neles, a persona proclama: eu amo a delicadeza. Então, esse é outro elemento. E, por fim, o terceiro elemento, o mundo feminino. E, nesse sentido, a figura de Afrodite, na poesia de Safo, e do ponto de vista desse meu contato, primeiro com a poesia de Safo, é uma síntese desse mundo. É profundamente feminino, marcado assim, fundo, pelo elemento erótico, por Eros, pelo desejo, pela sedução, pela sensualidade, pela presença de moças que são regularmente designadas por termos que indicam que são as meninas que saíram da infância, mas que ainda não se tornaram mulheres adultas. São as Parthenoi, as Korai, as Paides, são as moças, são as meninas, ainda muito jovens, antes da idade adulta, que fariam parte da associação coral, liderada por Safo, ela sim, mulher adulta, associação coral, de que temos notícia em várias partes do mundo grego, e que tinha por, digamos, objetivo a formação dessas meninas que, portanto, vinham a essa associação e iam-se dessa associação. E, nesse sentido, outros dois temas muito interessantes em Safo e muito constantes são ligados a essa transição, que são os temas da memória, do presente e do passado, da memória e da própria coralidade, do cantar, do dançar e de outras atividades relativas a esses grupos corais. Tudo isso compôs para mim assim, uma experiência, como eu disse, de maravilhamento, que me levou a manter com Safo um convívio constante. Começou pelo primeiro trabalho, o estudo de Afrodite em Safo, e se mantém com Safo sempre em meus pensamentos, sempre nas minhas preocupações, e eu, a Safo, procurando sempre retornar a Safo e as suas canções num tempo, num mundo em que a poesia não tinha se separado da música, em que a poesia se fazia na cultura da canção. E para finalizar e ilustrar essa delicadeza, beleza da Mélica de Safo, a canção para performance ao som da lira, em voz solo ou coral, e quando coral, com o elemento da dança e outros instrumentos, eu faço aqui a minha despedida dessa breve apresentação. Eu faço aqui a leitura do fragmento 34, os fragmentos são referidos por números, do fragmento 34, que é
que é um dos fragmentos em que encontramos as imagens da natureza, um elemento importante da poética de Safo. Asteres menam ficalan selanam, apsapu cryptoi sifaenon eidos, opota pletoi samalis talampe, gan argúria. E as estrelas em volta da bela lua de novo ocultam sua luzidia forma, quando plena ao máximo ilumina a terra, argêntea. Encerro com este fragmento, esta brevíssima apresentação desta poeta que se mantém como uma das vozes mais célebres do mundo grego antigo, um dos referenciais mais importantes no diálogo da modernidade com o mundo antigo, e a apresentação de uma poesia cuja beleza é inesgotável, como eu espero que será percebido por todos aqueles que se interessarem em ler os versos de Safo, aqui traduzidos com empenho. Espero que com alguma gentileza, e que ofereço aos leitores. Muito obrigada.